Bom, muito boa tarde a todos. Embora, como podem ver, a imagem junta, ainda o painel não esteja completamente composto, ele vai estar dentro de muito pouco tempo, mas como também, entretanto, estamos já ligeiramente atrasados e ainda um tema longo pela frente, relativamente longo pela frente, iríamos dar de início a esta sessão. Portanto, esta sessão, bom, antes de mais nada, boa tarde, bem-vindos, uma vez mais, ao Florilégio Medieval, Primavera 2016. Ora bem, chegou o nosso convidado. Então. Tivemos nós tanto tempo à espera e... Pensava que era o painel a seguir. Peço desculpa. Estão aqui com os horários. Não, tudo bem. Pronto, agora estamos completos e vamos então começar. E começamos portanto, o painel, como podem ver e como podem constatar também pelo programa, é composto por três colegas que irão apresentar as suas comunicações, desde logo a professora Luísa Ferreira e também ao meu lado esquerdo, que é está ao lado direito, ao meu lado esquerdo o professor João Marques e também o Dr. Francisco Cortes. Começamos então por dar a palavra à professora Luísa Ferreira, que é a professora catedrática apresentada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, do Departamento de Filosofia. É uma grande especialista em Spinoza e outras coisas, e desta vez vamos falar de outras coisas. Então, boa tarde a todas e a todos. O que eu vou dizer antes de começar vai ser descontado no tempo. Portanto, queria começar por agradecer ao Padre Cerqueira, porque em 1998 houve um convite feito ao Padre Cerqueira para organizar um programa de filosofia pela rádio. E o Padre Cerqueira convidou uma série de colegas para participarem, mas à maneira do Padre Cerqueira, que todos nós conhecemos, disse: você faz isto, você aquilo, você aquilo, você aquilo. E a mim tocou-me falar da filosofia no feminino, coisa que eu nunca tinha pensado. E eu perguntei-me ao Padre Cerqueira: eu não sei nada da filosofia no feminino, o que é que eu faço? O Padre Cerqueira: estudo. E foi o que eu fiz, e a partir daí nasceu uma vocação de uma linha de investigação que nunca mais abandonei. E, portanto, queria começar por agradecer ao Padre Cerqueira essa abertura que me deu para esta temática. Bem, vou falar de 5 pontos, claro, de uma maneira muito apertada, como foi pedido, e começo por falar do pedagogo, do amigo e do filósofo. E num dos seus múltiplos escritos sobre a escola, o Padre Cerqueira refere-se ao permanente questionamento da pedagogia. E há que reconhecer que não se limitou a abordar teoricamente este problema. Eu fui aluna do Padre Cerqueira nos anos 60 do século passado, numa altura em que ele era um jovem professor. Eu acho que nós fomos a primeira turma a quem ele deu aulas, e eu era uma quase adolescente a quem o ensino universitário aparecia como um mundo estranho. As aulas do professor Cerqueira Gonçalves representavam para mim um caminho de integração no curso, e penso que posso generalizar isso para a maioria dos meus colegas, que então estavam a frequentar o primeiro ano da licenciatura em Filosofia, porque havia um contraste muito grande entre a lecionação do Padre Cerqueira e as dos restantes professores que nós também tínhamos. Neste tempo, a relação entre professor e aluno era uma relação formal, era uma relação distante. Nas aulas, os professores punham em prática a fórmula Magister Dixit, porque falavam ininterruptamente, expondo o seu saber. Alguns limitavam-se mesmo a ler as suas sedentas ou os seus apontamentos. As questões que os alunos levantavam, quando eram admitidas, limitavam-se ao esclarecimento de dúvidas, e poucos se atreviam, por iniciativa própria, a questionar aquilo que era exposto. Nas aulas do Padre Cerqueira, de introdução à filosofia e também de filosofia medieval e de ontologia, que foram as cadeiras em que eu tive, o clima era completamente diferente, porque os alunos eram obrigados a participar. Não só porque as questões do professor eram provocatórias e não deixavam ninguém indiferente, mas porque ele próprio estimulava ao diálogo. Diálogo dos estudantes com o professor e também diálogo interpares dos alunos com os alunos, o que não era muito comum nessa altura. E, para o Padre Cerqueira, a passividade e a indiferença eram inaceitáveis.
E assim ia abalando paulatinamente as nossas seguranças, assim ia formando a nossa consciência crítica, pela abordagem questionante dos diferentes problemas, num diálogo permanente da filosofia com outras instâncias que vinham também a sempre complementar as aulas do Padre Cerqueira, e que eram a ciência, a literatura, a arte e a política. Terminado o curso, a relação institucional professor-aluno foi substituída pela relação de amizade, e não vou aqui falar do apoio que tive do Padre Cerqueira sempre, em diversas etapas da minha vida, apenas digo que continua a ser uma referência com a qual sempre conto e que a sua amizade me honra muito. Como filósofo, o Padre Cerqueira deixa-nos uma vasta obra nos domínios da teologia, da filosofia e da pedagogia. Nela se destacam como temáticas centrais a linguagem, a hermenêutica, a fenomenologia, a ética, a bioética e a ecologia. Trata-se de uma filosofia atenta ao mundo, que não se limita a explicar o mundo, pois a dimensão ativa é imprescindível. Por isso, ele critica o afastamento dos filósofos relativamente à vida concreta e o seu não envolvimento nas questões do dia-a-dia. E por isso escreve: os filósofos, ainda quando mesclados com a multidão, não apreciam o cheiro a suor desta, encarando com displicência a sua ação que refuta onde alienada. Na verdade, não se pode dizer que o Padre Cerqueira se afasta do mundo ou que desiste de agir sobre o mundo. E a prova é a permanente atitude de interrogação, de questionamento e de crítica que atravessa as 800 páginas dos 3 volumes que constituem as itinerâncias da escrita. Para o Padre Cerqueira, a filosofia não pode prescindir da ação, pois é nela que os homens recuperam o seu estatuto de entes participantes no ser, com a missão de transformar em mundo a realidade em que habitam. Desta busca que nos é proposta, como um repto irrecusável, escolhemos 4 questões que particularmente nos interpelaram: o ambiente, a escola, a natureza e a cultura. E são esses tópicos que abordaremos neste texto de homenagem. Portanto, a interpelação ambiental, a prioridade da Terra. Assistimos hoje ao despertar do modelo biológico e ao interesse pelo estatuto do planeta Terra. Globalização e ecologia são fatores dominantes da nossa cultura. Não se pense, no entanto, que atuam em uníssono, pois a primeira é muitas vezes responsável por atentados à natureza. Esta é frequentemente entendida de um modo despersonalizado e burocrático. Ao proclamar uma uniformidade para todos os países, o universo globalizado esquece as diferenças e anula as singularidades próprias de cada cultura. Contrastantemente, a posição de Cerqueira Gonçalves defende a unidade profunda de todos os seres, considerando-os peças integrantes de um solo comum. Daí a sua denúncia aos esquemas do monopólio de poder por parte dos humanos, um poder que coincide com o avanço da ciência e da técnica, nomeadamente no relevo atribuído à economia e à informática. Nos últimos 2 séculos, filosofia e ciência funcionaram como rivais, apresentando-se a segunda como a explicação mais credível do real. De facto, os modelos de homem que a cultura odierna valoriza são, segundo o Padre Cerqueira, o cientista, o intelectual, o erudito, o civilizado, o cidadão e o engenheiro genético. Contudo, contrariamente a algumas vozes que recorrem à ciência e à técnica para solucionar os problemas ambientais, o Padre Cerqueira critica as tentativas hegemónicas da tecnociência, pois para ele a razão não constitui um motor exclusivo de uma desejável relação harmoniosa com o mundo. A contemporaneidade é sensível à vida e está atenta aos perigos que ameaçam o mundo em que vivemos. A consciência de que este poderá desaparecer leva-nos a procurar soluções. A interpelação ambiental surge como um desafio, avançando com o aparecimento de novos valores. A ecologia apresenta-se como um hipotético caminho de salvação. Nela encontramos uma possibilidade de relacionamento e de harmonização entre os vários sistemas que constituem o universo, convocando todas as ciências para, como diz o Padre Cerqueira, a cruzada do ambiente. No entanto, Cerqueira Gonçalves alerta-nos para o perigo de uma unidade indiferenciada, em que os diferentes seres são sacrificados em favor do todo. E não deixa de referir que a atual preocupação pela sustentabilidade da vida caminha a par de uma aceitação da morte, como acontece com a defesa do aborto e da eutanásia dirigidos ao plano de direitos humanos. Também nos lembra que o homem não pode ocupar o topo da hierarquia, embora não deva conformar-se com um lugar qualquer, pois ele é, como escreve o Padre Cerqueira, agente de valores,
mas não senhor dos mesmos. Não nos é, pois, lícito conceber o homem separado do mundo, dado que ele é essencialmente um ser no mundo. Hoje estamos conscientes de que a ciência não tem a última palavra e de que nem sempre é mediadora entre nós e o real. Cabe à filosofia desempenhar um papel determinante nas questões ambientais. A sua militância enquanto defensora da vida exige-lhe uma atenção ao ambiente, situando este no âmbito da política. Ora, um dos desafios que atualmente se coloca à filosofia passa pela recuperação da ontologia, a grande ausente da cultura ocidental. Enquanto homens e mulheres do seu tempo, os filósofos e as filósofas não podem deixar de se debruçar sobre a crise ambiental que presentemente vivemos, procurando compreender a sua gênese e tentando superar a situação dramática que é a nossa. A viragem ecológica a que assistimos congrega gente diferente com uma mesma preocupação de salvar a Terra de um inevitável cataclismo. Mas é um desejo egoísta, pois que continua a considerar o homem no centro de tudo. Para recuperarmos uma sã ecologia, teremos que atender à vivência comunitária, onde as diferenças são acarinhadas e onde a razão não tem a última palavra na determinação da moral. A atenção a todas as criaturas não só evita o antropocentrismo, como nos abre para uma ética diferente, fundamentada no amor e no cuidado. São constantes da nossa civilização a ideia de que o homem é senhor do universo e de que a ciência e a técnica são as melhores formas de nos aproximarmos do real. Essa abordagem é típica de uma civilização globalizante em que se valoriza a linguagem científica. Ora, Cerqueira Gonçalves contesta tal interpretação, contrapondo uma leitura fenomenológica e hermenêutica, recuperadora de uma linguagem natural, que tanto privilegia as diferenças como as continuidades. Vamos para o terceiro tópico, e que é a crítica, uma das grandes críticas feitas pelo padre Cerqueira, que é uma escola afastada da vida. O desfazamento entre a escola e a vida foi precocemente sentida pelo padre Cerqueira enquanto aluno da instrução primária. Por isso ele escreve este texto, que já foi citado, que lembro sempre como extremamente significativo. Escreve o padre Cerqueira: a primeira grande prova de fragmentação e de dor foi agudamente sentida na escola. A escola dos nossos dias é diferente da escola que o padre Cerqueira frequentou. No entanto, a visão crítica sobre a instituição escolar manteve-se, nomeadamente pelo facto desta estar de costas voltadas para a vida e de difundir uma visão anti-ontológica do real. A escola hoje está em crise e uma das razões que conduziu a essa situação deve-se ao enraizamento antropológico da pedagogia, à separação das humanidades e das ciências e ao culto excessivo da racionalidade. São tudo teses que o padre Cerqueira defendeu ao longo dos seus muitos escritos sobre a escola. Ao longo período de valorização das humanidades, seguiu-se o ciclo das técnicas, bem como a hipervalorização da inteligência em detrimento de outras componentes igualmente importantes. A escola contemporânea enaltece a linguagem científica sobrenatural, considerando-a como a que melhor exprime o mundo. Ela falha quando endeusa a ciência e coloca a uniformização como meta a atingir por todas as sociedades, esquecendo que a linguagem científica é inacessível e indiferente à maioria das pessoas, que nela não se reconhecem e não reconhecem nela uma explicação gratificante nem convincente. Contra o ensino redutor que pulveriza as disciplinas e que cria uma fronteira rígida entre natureza e cultura, dividindo os estudos em humanísticos e tecnocientíficos, Cerqueira Gonçalves propõe-nos um olhar ecológico sobre o mundo e sobre a vida. Em primeiro lugar, porque coloca o ambiente no centro das preocupações educativas, o que exige uma permanente atenção à concretude. Depois, porque privilegia a formação em detrimento da instrução. Mas não se pense que a solução consiste em introduzir uma disciplina de ecologia nos currículos escolares. O status quo só se altera se insistirmos num olhar globalmente ecológico. É uma mutação radical que exige sintonia entre o ser humano e o universo, fomentando o amor pela realidade e alterando o modo citadino de viver. O homem ocidental esqueceu a importância de contemplar o mundo e de valorizar a diferença. A ecologia é essencial para tomarmos consciência das nossas particularidades, combatendo a tese de que tudo nos é permitido e de que o bem-estar quantitativo coincide com o critério de verdade. Vamos ao quarto tópico: o espinosista que se ignora, uma concepção diferente da natureza.
Numa das conversas com o Padre Cerqueira, quando ele vinha das suas férias do Norte, lembro-me de ele me ter contado como lhe era grato abrir uma janela e ouvir os pássaros a cantar. E depois de dizer algo que na altura me surpreendeu e que me levou a aproximá-lo de Spinoza. Isso que ele me disse, transcrevo, esta citação é oral, não é para mim que os pássaros cantam. Não pode ser para mim que os pássaros cantam. Na verdade, tal como Spinoza, Cerqueira Gonçalves critica a mundividência antropomórfica e antropocêntrica. Segundo ele, Cerqueira, um dos pecados da nossa civilização é o hiato estabelecido entre o homem e o mundo. E tem sido a hegemonia antropocêntrica a garra predatória do universo. Cito Padre Cerqueira. O ser humano é hoje entendido como o único dador de sentido e qualquer relação com o mundo é pautada pelos seus interesses. Ora, a finalidade do mundo, segundo Padre Cerqueira, não pode justificar-se em função do homem. Tal como Spinoza, Cerqueira Gonçalves não se identifica com o modelo cartesiano para quem o sujeito é o ponto de partida de todo o pensamento. Para ele, Cerqueira, o cogito nunca pode arvorar-se como ponto de partida. Uma afirmação que poderia ter sido subscrita pelo autor da Ética. À semelhança deste, o Padre Cerqueira nega a teleologia, sustentando que a finalidade não é um dado prévio, mas sim algo que se constrói. E cito, de novo, o agir não está em função de um objeto ou de uma finalidade que sejam exteriores, manifestando o seu essencial conteúdo no próprio exercício. A autonomia de cada um coincide com a intencionalidade relacional que se dirige para a realidade dos outros. A procura de um sentido para as coisas não significa que estas estejam orientadas para um determinado fim. Também Spinoza sustenta que os homens precisam uns dos outros e das coisas, e como tal não são essências fixas, dado que se constroem nas relações que mutuamente se estabelecem. De onde a importância, segundo Spinoza, dos bons encontros, que determinam o crescimento e pelos quais os homens são responsáveis. Para os dois filósofos, a ação não precisa de procurar um sentido fora de si. Ela depende da força inata que nos habita, força essa presente em todos os seres, vivos e não vivos, maximamente produtiva nos humanos. Para Cerqueira Gonçalves, o agir caracteriza-se por um intrínseco grau ontológico de iniciativa, inerente a todos os seres, mas com expressão superior nos seres pessoais. Spinoza fala-nos do conatus, esse esforço que mantém as coisas no ser. E relembro a definição de conatus. Toda a coisa se esforça enquanto está em si, por perseverar no seu ser. E tal esforço manifesta-se nos seres humanos como desejo. Continuo a citar Spinoza. O desejo é a própria essência do homem, enquanto esta é concebida como determinada a fazer algo por uma afecção qualquer nela verificada. Ambos os filósofos valorizam a vida. Spinoza identifica-a com o conceito de potentia, algo comum a Deus e a todos os seus modos. Estes distinguem-se entre si e relativamente à natureza pelo grau de esforço que os habita e que os mantém no ser. Embora não subscreva um monismo spinozano negador da transcendência, Cerqueira Gonçalves está próximo do autor da Ética quando este fala da realidade como manifestação e como expressão de Deus. Também na ética que ambos defendem é possível encontrar afinidades. Um e outro rejeitam uma ética baseada na culpa, aproximando-a da metafísica e afastando-a da moral. Os dois concedem à filosofia uma dimensão salvífica. Cerqueira Gonçalves entende-a como, escreve ele, um esquema laico de salvação. Spinoza considera-a como a via que nos conduz à beatitude, ou seja, a algo que nos salva, identificando salus, glória e beatitudo como a suprema felicidade. Para Cerqueira Gonçalves, o modelo taxonómico de géneros e espécies introduzido por Aristóteles revelou-se incapaz de apreender as diferenças individuais. Hierarquizou o real, esqueceu o relacionamento entre os indivíduos e desprezou a cooperação entre os mesmos, conduzindo à visão antropomorfizante pelo qual o ser humano é o ponto de partida e a meta orientadora das relações com a natureza. Um posicionamento semelhante está presente num dos passos mais importantes da ética e que é o apêndice do seu livro primeiro. Neste texto, que é essencial para se perceber o conceito de natureza em Spinoza, o filósofo judeu propõe-se desmontar alguns dos preconceitos, os pré-judicia, mais comuns da filosofia ocidental.
E são eles o de pensar a natureza à semelhança do homem, projetando nela tudo o que lhe convém e interpretando como milagrosas algumas das suas ocorrências. Ciente das limitações dos modelos explicativos vigentes, Cerqueira Gonçalves propõe-nos um regresso à natureza, ou melhor, ao ser, um conceito que privilegia pelas suas possibilidades unificadoras. O ser acolhe as múltiplas manifestações de uma natureza eminentemente plural. O ser permite que substituamos os indivíduos por singularidades. Como escreve o Padre Cerqueira, a singularidade polariza a universalidade do ser. Também Spinoza expõe a relação de proximidade entre a natureza e os existentes, entendendo-os como modos ou manifestações ou expressões de uma mesma substância. Excetuando a identificação desta com Deus, uma tese central em Spinoza, mas que Cerqueira Gonçalves não assume, parece-nos lícito perguntar se o Padre Cerqueira não terá muito mais afinidades com Spinoza do que alguma vez pensou. Vamos ao último ponto, muito rápido, estou mesmo a acabar. Nenhuma das instâncias que a cultura ocidental acolhe é suficiente para a representar, pois seria redutor privilegiar uma das suas manifestações, dando-lhe supremacia sobre as outras. Eleger a vertente científica e tecnológica como característica essencial do nosso tempo é esquecer a complexidade da cultura. Esta, como escreve o Padre Cerqueira, é uma atividade estruturalmente axiológica, se bem que de enraizamento ontológico. Ela é uma ação complexa na qual entram as coisas, os valores, as ideias, as palavras, os sentimentos, os sonhos e mesmo os pesadelos. A cultura ocidental fala muitas línguas, pois os seus modos de ser são múltiplos. É uma totalidade ontológica que permanentemente se faz e se desfaz, buscando a unificação, mas também a diferenciação, visando o universal, mas acarinhando igualmente o singular. O cosmos não é constituído por realidades inalteráveis e o seu processamento é permanente. O professor Cerqueira alerta-nos para o desafio que é reorientar a nossa cultura para o cruzamento dialógico das suas diferentes manifestações, sem privilegiar nenhuma delas, mas também não esquecendo a sua multiplicidade. Defende uma cultura abrangente, que valoriza as convergências e que constrói uma unidade diferenciada, na qual a ciência não tem a última palavra. Hoje habitamos o paradigma científico. Esquecemos ou desprezamos outras linguagens que permitem a nossa inserção no mundo. Para Cerqueira Gonçalves, a ciência não deverá ser o nosso ponto de chegada, nem o modelo que ambicionamos para uma explicação última do real. A cultura ocidental levou ao triunfo do Homo Faber. A secundarização do trabalho artesanal e artístico é um sinal de abafamento. Estava a fazer minhas. As palavras de Padre Cerqueira, isto é a citação. A secundarização do trabalho artesanal e artístico é um sinal do abafamento das genuínas potencialidades da realidade e da existência. É uma citação do Padre Cerqueira que eu esqueci de incluir ali. E, ao acentuar o valor da diversidade e da complexidade, o Padre Cerqueira apela para uma cultura que coloque em pé de igualdade as suas diferentes manifestações. E o regresso a essa cultura abrangente e harmoniosa será necessariamente um regresso à natureza. Muito obrigada pelo convite.